Bom dia, sétimo ano. Tudo bem com vocês? A gente vai fazer uma análise hoje rapidinho de alguns gráficos, né, e de pirâmides e comparando com situações aqui no Brasil, tá bom? Ainda nós estamos falando aí da ciência demográfica, né, de população e vamos estar fazendo essa reflexão rápida aí e pegando alguns pré-requisitos. Nós já vimos em sala, né? Até mesmo a questão do vocabulário, até mesmo o uso aí dos seus mapas mentais. Então vamos lá. A primeira coisa é a gente entender a estrutura da população. Aqui eu coloquei um gráfico que eu dei um corte aqui no ano de 2000, é um gráfico até do IBGE, mostra essa evolução da nossa população. Em 1872, século XIX, nascia muita gente, mas também morria muita gente nessa época, né? Mas mostra aqui um crescimento natural, né, da nossa população. Mas mostra essa evolução aí e que essa evolução ela passa a ter uma queda, ela passa a ter uma desaceleração a partir da década de 60 por alguns motivos, né? Principalmente que envolve aí a emancipação da mulher. Então, as famílias antigas eram famílias maiores, né? A família dos seus avós, eram famílias que tinham 4, 5 filhos aí, ok? E a tendência agora, desde 1960 para cá, são famílias que houve um processo aí de desaceleração, então começa a ter famílias menores, ok? Então a gente mostra aqui, ó, você tem o crescimento da população e a partir daqui começa a ter uma queda aí no crescimento natural dessa população. Então a tendência é essa hoje, lembrando que envolve aí a questão de ter filho e ter custo, ok? Às vezes eu brincava na sala lá, não sei se vocês lembram disso, que eu falava assim, você já calculou quanto você custa para os seus pais? Pensa aí. Então vamos lá. Então a tendência hoje é que houve uma desaceleração, então o crescimento nosso é mais lento hoje. Então vamos lá. O primeiro gráfico aí, estou mostrando aí uma pirâmide dos países desenvolvidos. Aí eu peguei um conjunto da Europa em 2019, algumas características importantes, né? Você tem uma população adulta marcante, uma população expressiva de idosos e uma redução principalmente nos jovens. Então, você tem uma elevada expectativa de vida, né? E o crescimento natural aqui está lento, já que há um planejamento familiar, já há um controle da taxa de natalidade aí. Isso é uma característica dos países mais desenvolvidos, ok? Uma observação que coloquei aqui são as reformas sociais, ó, particularmente no sistema previdenciário, já que o envelhecimento da população obriga o Estado a destinar boa parte dos seus recursos econômicos para a aposentadoria. Então, o Estado há uma preocupação principalmente com o cume da pirâmide, tá certo? Então vamos lá, algo que nós vamos estar falando aí em termos de Brasil, né? Já que o Brasil passa a ter também um percentual maior de idosos, então há uma preocupação hoje com essa previdência aí que tanto falada aí na mídia, beleza? Vamos para o próximo. Aqui eu estou dando um gráfico de exemplo dos países subdesenvolvidos. Eu botei a África de 2018. Vocês estão vendo aqui um outro formato, olha lá, ó, totalmente diferente. A base é larga, vai se estreitando, vai formando um funil ao contrário, né? Então aqui, olha, um elevado crescimento vegetativo, que nasce muita gente, mas também morre muita gente. Então você tem taxa de natalidade alta e taxa de mortalidade alta, né? Então você tem baixa expectativa de vida, vai afunilando, olha lá, ó. Então você tem aí alguns motivos que levam a isso, a questão das pandemias, a questão da fome, a questão das doenças, né? Principalmente na África subsaariana, que é a África negra,
Então, quais são as consequências e providência? Sustentar um número maior de filhos limita as possibilidades do Estado e da família em oferecer uma formação de boa qualidade e coloca a criança no mercado de trabalho, reproduz um ciclo vicioso da pobreza e da miséria, ao dificultar a possibilidade aí de crescer, de desenvolver. Então, é uma característica marcante dos países subdesenvolvidos, essa carência, principalmente nessa formação aqui, onde tem muitos jovens, beleza? Então, vamos lá, relembrando, países desenvolvidos, países subdesenvolvidos. Então, vamos falar agora um pouco dos países emergentes. Novamente, fiz um corte nessa tabela aqui, mas só para demonstrar, né, jovens, adultos e idosos. Olha aqui, olha, geralmente é uma característica hoje dos emergentes, e aqui eu estou colocando como exemplo a nossa população de 40, e aí você vai vendo uma tendência aqui, ó, jovens cada vez está reduzindo aí o seu percentual. Então, a tendência, nós estamos hoje em 2020, vocês vão ver que cada vez mais a nossa pirâmide vai estar com a base cada vez mais estreita, né? Por quê? Motivos, planejamento familiar, emancipação da mulher, e aí você passa a ter poucos jovens, mais adultos e aumentando os idosos. Essa é a tendência da nossa população hoje. Aí nós vamos apresentar aqui um gráfico aqui, ó, de 1980, a parte azul, olha lá, ó, a pirâmide é quase no formato de um funil, ó, olha o azul, tá vendo? Depois, em 91, já houve uma redução, já começa a cair jovens, não é isso? Já começa a aumentar um pouco os idosos, mas mesmo assim ainda tem um formato de um funil, e 2000, ó, já está descapitalizando esse funil, né? A pirâmide já está começando a ter um outro formato, significa que o Brasil está no processo ainda de transição. Então vamos lá, ó, essa até 2000. Aí, para vocês terem uma ideia, estou colocando aí homens e mulheres, só para a gente ter de 70 para 2000, aí, ó, olha como é que mudou o formato, né? Agora, imagina agora, então você tem esse formato antes, muito parecido com a pirâmide lá dos países subdesenvolvidos, é o Brasil, ó, e agora essa transformação que foi o nosso último censo do século XX, foi no ano de 2000. Olha aí, interessante, tá vendo? E aí, galera, olha o que vai acontecer agora, ó. O nosso primeiro censo do século XXI, em 2010, já demonstra uma base bastante estreita, lá, ó, o corpo da pirâmide mais cheio e o aumento da nossa expectativa de vida. Então você tem a base se afunilando, ó, a base que são jovens, diminuição da natalidade. Quais os fatores que levaram a isso? Emancipação da mulher, no trabalho, o planejamento familiar, a questão do custo de vida hoje. Então tudo isso vai interferir aí no número de filhos e aumento da nossa expectativa de vida, aumento da população idosa. Então é uma coisa importante, né? Quando está aumentando a expectativa, mesmo o Brasil sendo um país ainda carente em algumas questões, houve essa evolução aí, principalmente na saúde, né? Na medicina, que contribuiu para essa expectativa de vida maior, mas temos que melhorar mais ainda. Outra coisa importante, quero chamar a atenção, nós estamos vivendo uma pandemia, o grupo de risco aí são os idosos, né? Então pode ser que na próxima pirâmide aí de 2021, venha aí uma taxa de mortalidade maior nesse percentual de idosos aí, né? Então pode ser que possa interferir aí no formato da pirâmide. Então as conclusões futuras é essa, ó, diminuição dos custos com a educação infantil, que é a base aqui, aumento dos custos com previdências, que são os idosos, e aumento do custo da saúde, já que as pessoas vão precisar de uma saúde mais eficiente, beleza? Então vamos lá para o outro gráfico. Aqui é uma projeção que também começou de 2012 a 2018 entre homens e mulheres, ó, mostra que cada vez mais
a nossa pirâmide está se transformando, está perdendo o formato de funil. Isso mostra que o Brasil está evoluindo, está crescendo, está desenvolvendo, mesmo com toda essa instabilidade política, mesmo com toda essa pandemia aí, né? Mostrou que nesses 10 anos, desde o último censo de 2000 até agora 2020, né, houve um avanço, principalmente aí na saúde, houve um avanço aí na expectativa de vida do país, tá bom? Aqui a gente vai fazer um link dessas pirâmides com a população economicamente ativa e com a população economicamente inativa. Ativas são os jovens, população adulta e até 65 anos, empregado ou à procura de emprego, ok? Aqui é a população que não está trabalhando, só estudando, os idosos e aposentados, ok? Eu fiz aqui um corte também em 4 períodos, 50, 80, 2000 e 2005, mas mostrando aqui, ó, em cores, como é que é a tendência. Hoje cada vez mais se concentra o maior número de população economicamente ativa no setor que é terciário, que em 1950 já começava a ter um valor expressivo, olha lá, né? Hoje nós temos quase 58% dessa população que está nesse setor, está entre o setor terciário e o secundário, então, ou seja, o terciário e secundário aí está quase 80% da nossa população economicamente ativa, ok? E cada vez mais o campo, o menor número da população ativa. Então, o campo cada vez mais mecanizado, o campo com muita tecnologia, o campo hoje tem a presença aí do agronegócio, que é conteúdo seus futuramente. Então, mostra que a nossa população economicamente ativa, né, é cerca de 47% do total do país. Isso é, 53% da população é dependente ainda. Então, mas mostra uma evolução que nós estamos crescendo, desenvolvendo, né? Às vezes a passos pequenos, mas isso está acontecendo, tá bom? A gente não pode negar que o Brasil evoluiu bastante. O Brasil se qualificou entre as 10 maiores economias aí no mundo. Então isso está refletindo aí, principalmente na nossa vida, tá bom? Aqui é a questão da participação do homem e da mulher no trabalho, né? A mulher cada vez mais ela está inserida nesse contexto. A tendência em 2010, 2020, esse índice aqui ser maior ainda, né? É interessante lembrar uma coisa importantíssima, né? A mulher tem uma jornada dupla. Além de trabalhar fora, ela trabalha em casa, ela tem que sustentar, ela tem que dar conta do serviço da casa ainda, né? E então isso é muito cansativo. Os homens precisam equilibrar isso. Nem todo homem tem essa visão, tá certo? Mas a ideia é que a mulher hoje tem um papel fundamental no crescimento e no desenvolvimento do Brasil hoje, ok? A mulher que trabalha em casa, a mulher que trabalha fora, ela tem um papel fundamental e ela precisa ter uma luta aí marcante, né? Que é uma luta de movimentos da mulher, assim, em receber salários, né, do mesmo nível para os homens e assim exercer as mesmas funções com o mesmo grau de importância e com o mesmo salário. Então isso é um movimento muito forte hoje, né, desde a emancipação da mulher aí, principalmente dos anos 70 para cá, tá bom? Aqui nós estamos falando aqui do outro índice que é o IDH, o desenvolvimento humano, que funciona de 0 a 1, um índice elevado, né, vai de 0,9, abaixo é de meio a 0,9 e, aliás, médio, né, de 9 a 0,5 e abaixo de 0,5 índice baixo. Nós temos a Noruega aqui como o país mais desenvolvido em índice de desenvolvimento humano, que envolve expectativa de vida, anos de estudo, a taxa de analfabetismo, renda per capita, PIB,
essas coisas todas, né? Então mostra o controle da taxa de natalidade, essa preocupação com o planejamento familiar. Então é um país de característica daquela primeira pirâmide lá que nós vimos, né, com a base bastante estreita, né, mais adultos e mais idosos. O Brasil está nessa posição, o 34º lugar, está com o seu IDH médio. Olha lá, ó, o Brasil precisa melhorar muito a questão do índice de desenvolvimento humano, tem que investir então na saúde, na formação, na educação, né, para se tornar um país cada vez mais desenvolvido, beleza? Então, eu falei para vocês da pirâmide, falei para vocês da população economicamente ativa, da inativa e agora do IDH, tá certo? Aqui nós temos algumas charges que faz aí uma crítica, né? A questão desse desenvolvimento, a questão dessa desigualdade do mundo atual. Então, se nós estamos vivendo uma pandemia, essa pandemia antes, como é o mundo antes, o mundo durante a pandemia e como será o mundo pós a pandemia. Espero que seja um mundo melhor, né? Um mundo que possa diminuir com a desigualdade, um mundo que possa repensar essa sociedade do eu, essa sociedade individualista, né? Hoje nós temos uma sociedade muito mais do nós. Então, a ideia é essa, pessoal. Acho que é um momento de muita reflexão aí, principalmente para os chefes de Estado, principalmente para a população, principalmente para a gente em casa, refletir as mudanças atitudinais que possam garantir um mundo melhor. Beleza, sétimo ano? Então, para fechar, quero chamar aí a atenção, ó, esse é o mundo antes da pandemia, né? 20% dos mais ricos concentram 86% do consumo e bens de consumo do mundo, né? Então, hoje ainda nós estamos no século 21, o homem já foi à lua, o homem tem tecnologia, o homem está vivendo com a pandemia aí, matando muita gente, mas ainda nós temos algo que também mata muita gente, que é a questão da fome, né? Da miséria. Então, isso precisa melhorar no mundo, principalmente depois dessa crise aí que nós estamos vivendo. Então, só para a gente refletir, a pandemia está aí, está acontecendo, mas nós temos um fator determinante no mundo ainda, que é a questão da fome, beleza? Então, um grande abraço aí, está aí a nossa aula, a nossa videoaula aí sobre as taxas demográficas, e vamos lá, um grande abraço, fica com Deus aí.